Pronto? E... Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Samuel, da Oi. Tudo bem, Camille? Tudo bem, pessoal? Eu tô aqui com o Samuel, ele é o pastor da minha igreja, pastor de adolescentes. Ele que é o líder dos adolescentes na minha igreja e hoje a gente vai falar sobre chamado. Muito legal. Eu tô muito animado de poder estar aqui com vocês e é um privilégio poder conversar com vocês nesse dia. Legal. Beleza, a gente vai conversar sobre o seu chamado e como que, desde o início, como que você identificou que o seu chamado era ser líder de jovens, cantar na igreja, enfim. Na verdade, assim, não foi de uma forma convencional, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, tipo, nossa, eu ouvi uma voz maravilhosa falando comigo sobre chamado. E comigo não foi assim, pelo contrário. Na verdade, desde pequeno, minha mãe sempre falou sobre que um dos filhos dela seria pastor, que Deus tinha falado com ela, assim, mas ela sempre achava que fosse o mais velho, o filho mais velho. E na verdade, eu era o filho mais rebelde, eu era o filho do meio. Então eu tenho, quando eu falo com os adolescentes hoje que são rebeldes, eu sei bem o que eles fazem, como lidar com eles, porque eu já fui também um adolescente. Sim. E eu lembro que em 2011, eu recebi de Deus um acampamento, um chamado pastoral, né, mas na verdade não foi somente no acampamento. Na verdade eu já pregava, já desde a minha infância, com 10, 12 anos eu já pregava a palavra na minha antiga igreja. Então nós crescemos com esses sentimentos. Porém, na minha adolescência eu me afastei de Deus. Mas, então, se fosse falar do chamado mesmo, eu já sei desse chamado desde a minha infância. Porém, eu sempre fugi. Mas não foi assim, uma voz que Mas, falou tipo, comigo. você cresceu na igreja e como que você foi introduzido nisso, em pregar e tal? Tipo, de onde que surgiu essa vontade? Meu pai era pastor da igreja. Ah, entendi. Então, assim, era eu, Moisés, meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, e meu outro irmão, Israel. Então nós éramos os pregadores mirins. Nós éramos, era assim, todo mundo queria ver a gente pregar, porque não é sempre que você vê um menino de 10, 12 anos pregando a palavra para adultos. Então a gente era bem, assim, as pessoas gostavam de chamar a gente e tal. Então foi aí que eu tive o primeiro contato, até porque meu pai abria essas portas para nós. E foi as primeiras portas abertas por ele, e depois nós pregávamos na cidade de Londrina, em várias outras cidades aqui da região, e era bem legal. Legal. E como que você identificou o chamado para adolescentes, assim, para liderar adolescentes especificamente? Por exemplo, em 2012, eu recebi esse chamado pastoral de um pastor, junto com a mulher que cuidava da gente, que era a Vilmara, que cuidava da gente na época. E o adolescente ele surgiu de forma natural, porque lá no começo eu cuidava de adolescente, de jovens universitários. Então eu liderava células de jovens universitários, eu supervisionei células de jovens universitários. A nossa igreja central é uma igreja em célula, então a gente tem essa linguagem dos líderes supervisor. Sim. E, porém, em 2016, eu não lembro se era assim, 2016, se não me engano, eu fui convidado pelo pastor César na época a participar de um evento lá em Marília, que era o Deep Conference, né, que até hoje tem lá com o pessoal da PIB de Marília. E foi a minha primeira experiência com adolescente, porque a minha experiência com adolescente era assim, como eu sempre cantei na igreja, então assim, e eu sempre fui animado de pular e tal, a galera me chamava para cantar em acampamento de adolescente. Eu sempre gostei de adolescente, sim, porque eles são animados, pulam e tal, então eu falei, nossa, legal, mas o adolescente Ele sempre teve alma jovem. Sempre gostei de algo animado, né? E aí, nesse evento de Marília, foi o primeiro contato que eu tive assim, quando o pastor César chegou em mim e falou assim, olha, eu estou pensando em colocar você para liderar adolescente, para pastorear adolescente futuramente e tal. Eu falei, nossa, não quero. Falou não? Falei assim, não quero, eu estou muito bem aqui com os jovens, gosto de jovem, adolescente é muito chato. Falei, adolescente dá muito trabalho, pelo amor de Deus, porque eu via a reclamação das pessoas. E sabe quem que fazia essa propaganda negativa? Às vezes os pais.
que os pais falavam o seguinte, ó. Minha mãe tá aí, eu dei uma olhada pra Eu ela. tenho um aborrecente na minha casa. Aí eu falava assim, meu Deus. Imagina liderar um monte deles. Exatamente. E a nossa igreja tem vários adolescentes. Né? Hoje nós estamos com quase 300 Muito. adolescentes. Pra quem não sabe de qual igreja a gente tá falando, porque eu não falei no começo, a gente tá falando da Igreja Presbiteriana Central daqui de Londrina. Né? E foi uma experiência assim, tipo assim, eu falei, meu, é um desafio. Então eu cheguei na Flora, conversei com a Flora, né? Porque Flora é a minha esposa, nós somos casados já vai fazer 4 anos, aí tá grávida da Aurora. Psicóloga, também é líder de adolescente. Exatamente. Maravilhosa, tá gravidinha da Aurora. E aí eu conversei com ela, falei, Flor, e aí, vamos tentar esse desafio? E ela falou, não quero, e a gente ficou naquela... E a gente falou, a Flora, tipo, aquele temperamento dela. Maravilhoso. E ela chegou e ela falou assim, vamos esperar em Deus e tal, e a gente... com o tempo a gente ficou ficando perto, eu comecei a ir nas células ali de sexta-feira, comecei a me aproximar muito deles, e eu comecei a falar, meu, tá muito bom isso aqui, não pode ser verdade, até que Deus me fisgou assim pelo coração e pelo amor dos adolescentes, então foi algo muito natural, não foi assim. Pegando amizade. Exatamente. Também, vendo que a galera era de boa. Porque cada semana que eu ia, eu me aproximava mais dos adolescentes, você entendeu? E eu tinha deles algo que eu não tinha do jovem. Porque o jovem ele é mais na dele, cada um tá com o seu trabalho, tem sua correria. O adolescente não, o adolescente é muito intenso. Então se ele gosta de você... Ele gosta de estar perto, gosta de conversar, gosta de... O adolescente ele gosta de tribo, né? Ele anda em bando, né? E eu amo isso. Eu gosto disso. Então, assim, foi uma das coisas que me atraiu no adolescente, me ganhou. E eu tô até hoje sem saber, assim, qual foi o momento que eu falei assim, nossa, eu... Isso é muito legal, porque a gente não vê ele como líder, a gente vê como amigo. Porque a gente faz, tipo, churrasco em casa da galera da igreja, a gente chama ele e tal. A gente tá junto. E a gente tá sempre porque junto. A gente, quando eu falo pros meus amigos, até o pessoal da academia, quando eu treino, eles me olham assim, como, falam assim, eu sou pastor. Aí eles falam assim, não, mentira. Não, você é muito legal pra ser pastor. Cara, você treina, mano, você tá de regata aí, que isso? Meu, não, você fala de futebol, não é possível. Você dá risada, você é bem-humorado. Teve algum momento, tipo, marcante, assim, que você, com os adolescentes? Um momento marcante? Todo ano a gente tem o ECOAR, que é o acampamento de adolescentes, né? Exatamente. O ano passado eu fui, foi incrível. Foi incrível. Esse, ano retrasado também, você chegou aí não? Não, o meu irmão foi, eu tava morando em São Paulo, mas foi muito legal. Ano passado foi incrível mesmo, e ano retrasado foi meu primeiro acampamento como pastor de adolescentes, tipo assim, sozinho. Porque eu já fui em outros acampamentos como líder, mas como pastor liderando desde o início, foi a minha primeira experiência. Então, assim, esses 2 acampamentos foram para mim os momentos assim mais marcantes da vida ministerial como pastor de adolescente, porque nós tivemos diversas experiências com Deus. E assim, até hoje eu tenho líderes meus que tiveram as suas vidas transformadas nesse acampamento. E desconstruiu algo que eu acreditava, porque por isso que foi marcante, principalmente o primeiro, que foi algo que também me ajudou a desconstruir, porque assim, a princípio eu não queria fazer acampamento. Porque para mim acampamento era assim, a pessoa vai no acampamento e 1 semana, 2 semanas depois ela volta a praticar o que ela praticava antes, e aí toda aquela dor de cabeça que você teve para bolar, sabe? Então você via muito como perda de tempo. Não era nem uma perder, mas era tipo assim, era você ocupar as suas, tipo assim, gastar energia em algo que não te dará resultado. Sim. Entendeu? Espiritual, que era o ano passado foi quantos adolescentes no nosso acampamento? 260 adolescentes. Então imagina fazer um acampamento para 260 adolescentes. Então assim, faltou lugar lá, né? A gente teve que improvisar. Tipo, quando nós encerramos as inscrições, a galera teve que... Porém, aí, esse primeiro acampamento, ele desconstruiu o que eu pensava. Porque é o seguinte, hoje eu tenho líderes meus que tiveram a vida deles transformadas naquele acampamento. E servem hoje, estão animados hoje. Quando vocês falam assim, qual é a sua história de conversão? Eles sempre vão lembrar do acampamento Livres de 2018. Então é assim... algo que marcou a minha vida e marca até hoje quando eu ouço o testemunho de vida deles. Sim, porque teve muita gente que foi e ficou, né? Exatamente. Muito mais gente que foi e ficou do que gente que foi
É igual no 2019, por exemplo. Sim. Você é uma das pessoas que já estavam firme um pouco antes do acampamento, já estavam na célula, já estava indo na célula. Porém, depois disso, por exemplo, você não perde um culto up, você está todo sábado lá no culto. Verdade. Quando você está em Londrina, a Cami é uma das pessoas que está todos os cultos. Ela, o Vitor e toda a galera da nossa célula também. O meu irmão tá sempre. Sempre nos cultos. Então isso é legal, isso são resultados de experiências com Deus. Você entendeu? Então isso é marcante para nós. Foi incrível. O culto up acontece todo sábado às 20 horas lá na igreja, é um culto para adolescentes, tem duração de 1 hora. 1 hora. E é bem curtinho, mas é muito bom. Um pouquinho dá 1h05, né? Mas, geralmente às vezes ele esquece que é 1 hora, ele se empolga e fica falando. Sábado agora eu esqueci do horário, não olhei o horário, quando eu olhei já era 9h10. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua relação com a Flora antes de vocês casarem. Como foi ter um namoro santo e como isso influencia os adolescentes? Como isso inspira ter um namoro santo? Como é que foi pra você? Por exemplo, a Flora, ela tinha, quando eu comecei a namorar a Flora, eu descobri que ela tinha um propósito no seu coração de casamento como as antigas mesmo, né? Que era casar virgem, sem experiência sexual. Porém, eu já, mesmo crescendo na igreja, mas no período que eu estive fora, eu tive as minhas experiências. E aí isso que complicava, porque quando você tem 2 pessoas no mesmo propósito, né, é mais fácil a terminar. Lógico, tem as suas dificuldades, adolescente, jovem, você está na flor da pele e é mais difícil. Porém, quando você está em 2, que a gente pode chamar de juntos igual, né, uma que já nunca tinha tido experiência, o outro que já vem de uma vida de experiências, fica mais complicado. Então, para nós, nesse início, quem segurou a onda mesmo, eu dou todos os méritos para Flora. Porque ela que tinha essa questão de sair, ou de não, para, é isso, ó, eu de tenho impor o que ela queria, né? De impor as suas vontades. E limites. Exatamente, os seus limites, exatamente. Então, assim, no começo foi, mas depois, quando eu já, em 2012, eu já tive uma conversão mesmo verdadeira, né? Apesar de ter nascido no lar cristão, mas a minha experiência com Deus mesmo foi em 2012, então foi bem no início do nosso relacionamento. Então eu tive, no começo foi difícil, mas depois você entra no clima, você consegue descobrir qual é o propósito daquilo, né? E saber que também você pode fazer diferente mesmo, você já tendo tido experiências antes, mas se você segurar a onda aqui, você consegue, Deus, ele consegue apagar o nosso passado. Sim, o João Paulo, que foi pregar no acampamento, ele falou sobre, não é porque, tipo assim, não é porque você já fez coisas que não são santas que você não é puro, né? Que Deus pode te fazer puro. Eu creio num Deus que perdoa pecados. Sim. Entendeu? Desde que é o seguinte, como ele disse para a mulher, né? Vai e não peques mais. Então, assim, eu fui ministrado muito naquela época com relação a essa santidade no relacionamento. Eu nunca tive alguém, além da minha mãe, que às vezes a gente não ouve mãe, né? Ouve mãe e pai, a gente fica meio assim, né? Então, adolescente, o pai que às vezes escuta esse vídeo, se você tem um filho que não te ouve, isso é normal, ele é um adolescente, né? Então, a gente não vai ouvir os de casa, mas a gente vai ouvir os de fora. Né? Sim. Por isso que tem muitos adolescentes da nossa igreja que querem conversar com você, com a Flora, sobre isso. As meninas conversam mais sobre esse lance de namoro santo, sobre casar virgem e tal. Então, a gente procura muito em vocês essa base, assim, sabe? Pra crescer e ter essa cabeça, essa mentalidade. E a gente fica feliz de poder ajudar, porque nós passamos por isso também. Da mesma forma que você é um adolescente, nós também já fomos adolescentes. Nós já tivemos os nossos desejos, né, as nossas vontades, e nós tivemos que abdicar delas, porque nós sabíamos que aquilo não nos levaria para um caminho tão legal. Por exemplo, hoje, numa discussão com a Flora, no nosso relacionamento, que todo casamento você tem as suas discussões, as suas desavenças, as suas diferenças, porém, hoje eu não preciso simplesmente resolver os meus questionamentos com a Flora com o sexo. Não preciso disso. Pelo contrário, existem hoje casais que brigam para poder ter relação sexual. Você entendeu? Porque, tipo assim, trouxe isso do relacionamento do namoro
porque o namoro tinha essas taxas. Porém, hoje eu consigo sentar à mesa e resolver um problema sem ter como recompensa o sexo. Você entendeu? Porque essa base do relacionamento foi construída lá atrás, uma base sólida em cima da santidade. Porém, eu vejo muitos adolescentes que já não têm mais esse privilégio de poder cada vez como eu não tive o privilégio. Mas eu creio de um Deus que perdoa, que restaura e que faz nova todas as coisas. É isso que eu creio. Agora, voltando para o seu chamado, quando você aprendeu a tocar e a cantar, ele, além de ser pastor, ele é cantor, ele toca? Isso é muito legal. A gente tem que marcar um dia pra gente mandar uma bola aqui. Sim, legal. E você tem que também me ensinar a tocar violão, faz um tempão que eu quero aprender a tocar violão. Fiquei sabendo que você quer aprender a tocar bateria? Bateria, Eu conversei com o Kailan ele toca. Imagina uma menina tocando lá na igreja, bateria, seria eu incrível. acho muito, tem uma menina baterista, inclusive no encontro de mulheres, nós tivemos recentemente na igreja, teve uma banda toda de mulher. Toda. Legal. Baterista, guitarrista, baixista, vocal, violinista, tudo mulher. Então foi incrível. Eu acho demais baterista. Eu também, nossa, eu acho muito legal, porque não se vê em qualquer lugar uma mulher baterista, né? Exatamente. Tá, agora voltando, como você aprendeu a cantar, tocar, essas coisas? Eu fiz aula de canto depois dos meus 17 anos. Eu resolvi me interessar por fazer aula de canto, mas cantava desde criança. Nós cantávamos na igreja desde pequeno, então a gente sempre teve esse hábito costuma ser, a pessoa que canta, ela já nasce afinada, né? Até o choro dela é afinado. Então, eu quero ver o da Aurora quando ela nascer. Meu pai também, quando a Alice nasceu, ele já ficava tentando tirar uns sonzinhos dela pra ver se ela era afinada. Pra ver se era afinada. A minha irmãzinha. Porque eu creio que a pessoa nasce e ela canta. Tá com quantos anos? Canta, ela tem 5 anos já. 5 anos. Agora ela canta, tá cantando. As duas cantam. As duas cantam. Eu tô cantando de vez em quando com o Samuel lá na igreja. A gente tá lá na igreja fazendo bonito. As pessoas, mas tem que filmar um dia e colocar no canal pra galera poder Sim, mas a gente ensaia antes, né? Porque esse bonito, ele fica improvisando em cima do palco e eu tenho que acompanhar. E fico tipo, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Então é o seguinte, eu canto desde sempre, porém, profissionalmente, tipo assim, fazendo aula e ganhando com isso também, porque a gente fazia muito casamento e tal, cerimônia, desde os meus 17 para 18 anos. Mas violão eu fui aprender, sabe quando? Eu sempre toquei um pouquinho de violão, porém eu só aprendi mesmo, e eu não sei muito, tá? Eu vou amanhã. Entendi. Foi depois que eu me tornei pastor de adolescentes, que não tinha banda pra tocar na época, né? E por falta de você ficar tendo que depender de outras pessoas. Seu pai sempre te incentivou? Sempre, meu pai tocava violão, meus irmãos. Eu sou de uma família de 8, minha mãe tem 8 filhos. Né? Os 8 cantam. Nossa. Os 8 cantam, os 8 tocam, estão envolvidos na igreja, então está legal. no sangue. Tá no sangue. Legal. É igual da minha família. O meu pai é cantor, o meu avô, por parte de mãe, é cantor e o meu. Não tem como. O irmão da minha mãe também. São todos multi-instrumentistas. Tocam tudo assim, tipo, sem fazer aula. O meu pai aprendeu tudo de ouvido. Tipo assim, ele sabe tocar todos os instrumentos, você botar na mão dele, ele sabe tocar. Mas ele não sabe ensinar, porque tipo, ele não sabe, tipo... Campo harmônico. Campo harmônico. Essas coisas, tipo notas, essas coisas assim. Tipo, ele só toca. Se você pedir pra ele te ensinar, ele vai ficar tipo... Ele não vai saber... Ele não vai saber muito. Então é isso. Vou falar aqui, dar os recados. Sexta-feira, às 8 horas, tem célula na igreja. Inclusive ele monitora todas. A minha é de quinta. Tribal cake. A minha é na quinta, na casa de alguém. Também tem fora da igreja, né? Na casa de alguém. Sabia que a única célula que tem de adolescente fora da igreja é a sua. Sério? Sou privilegiada, então. Que era inclusive a minha célula, né?
que é a Sim. minha célula, e aí a gente acabou multiplicando. Sim, mas ele vive monitorando, ele tá vai lá, dá a gente vai lá, oi. dá uma passada, né? Mas porém, as nossas células hoje, além da célula de quinta-feira, que é a que eu não participo, inclusive você é o nosso convidado a participar, Sim. nós temos células às sextas-feiras, às 20 horas, ali no Centro de Adoração, na rua João 23, número 401, dá pra colocar o endereço. Sim, vou colocar aí. Certinho. Depois você coloca meu zap, né? O WhatsApp, a pessoa pode mandar uma mensagem. Você Pode tá ser. doido aí? Vai um monte de Vai mensagem, eu acho que vai, hein? Então, Melhor passar o Instagram, melhor vou passar o exatamente, Instagram. manda meu. Mas pode mandar, gente, manda os problemas lá e deixa pra ele resolver. Então é o seguinte, célula de sexta-feira, célula durante os cultos também nós temos, e o nosso culto up todo sábado às 20 horas. É o melhor culto, é o que eu sempre Às faço um 21 videozinho horas. lá. É fantástico. É E sempre fantástico. tem um gordinho lá no vídeo, lá que sou eu. É ele. E é no escurinho, é muito bom. É top. Estão todos convidados. Ah, e fala do evento que vai ter na igreja agora no carnaval. Nós teremos um evento no carnaval, todos os anos nós fazemos já há muitos anos aqui, um evento chamado Kairos Londrina, que é um evento voltado para toda a família. A gente não foca somente em adolescentes, jovens, mas a gente foca em criança, adolescente, jovens, adultos. Por quê? Criança a gente sempre traz alguém de fora para falar com as nossas crianças. Adolescente nós temos shows. É muito legal, Nós muito, teremos aqui muito animado. Central 3, Central 3, parece Central 3? Central Esse? 3, tudo a ver com... Sim. Legal, né? Nossa, vai ser muito legal. Gilberto Araújo vai estar aqui, do Ministério Fire, o João Paulo. O João Paulo do Céu na Terra. Vai estar aqui também o coral Kemuel, que é fantástico também. Nossa, Isso então tudo isso só para adolescente. Né? E as outras atividades, outras preletoras também que nós teremos para adultos, para a família. Vamos ter também assuntos sobre sexualidade. Vai ser fantástico. E nós também teremos no meio agora, nós decidimos ontem, já vamos fechar aí, vai ser a nossa Summer Teens. Nós vamos fazer na segunda-feira, pela manhã, lá na chácara, os adolescentes. Ai, que legal. Só os adolescentes vão ficar A igreja lá. também tem uma chácara muito legal, que sempre dá evento lá. Vai ser top. Ao invés de nós fazermos no começo, nós vamos fazer no meio do carnaval, que vai ser um tempo de Legal. a gente estar lá em comunhão, que vai ser Legal. fantástico, vai ser legal. Enfim, estão todos convidados para o nosso bloquinho na igreja. Bom, vai ser muito legal. Vai ser top. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like, segue o Samuel, se inscreve no canal. Eu fiquei feliz. Foi muito longo o vídeo? Foi, mas Eu a queria gente testar dá um bastante, jeito, né? a gente dá um jeito. Então, beleza. Deus abençoe. Obrigado a vocês aí. Segue a gente nas redes sociais. E é isso aí. E é isso aí. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Fica com Deus.